Bom dia a todos. O meu nome é Nelson Luiz Neves Barbosa, sou engenheiro agrônomo, trabalho na área ambiental, mais precisamente com recursos hídricos, ocupação do solo há cerca de 25 anos, mais na bacia PCJ. Já escrevi 2 livros, vocês podem ver o nome do livro ali. Este é o 3º vídeo que estou fazendo, o primeiro junto com meu amigo Alfredo. Recebi 2 prêmios ambientais nesse período e vamos hoje fazer uma apresentação sobre mais florestas são possíveis para a área da bacia PCJ, Bacia Hidrográfica Piracicaba, Capivari, Jundiaí. Existe uma possibilidade enorme, muita área para se plantar. Na bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, existe cerca de 85% dela ocupada com área rural. Dessas áreas rurais, cerca de 35% dela, ou seja, 527 mil hectares, tem vocação florestal. Tirando o que já tem reflorestamento, o que já tem floresta nativa, sobram cerca de 347 mil hectares que podem e merecem ser reflorestadas. Como é que nós chegamos a esse resultado? Uma boa parte já está degradada. A maioria das áreas rurais, das microbacias produtoras conservadoras de água estão degradadas, segundo uma carta de volatilidade do estado de São Paulo. E também através desses mapas que nós vamos mostrar agora. O primeiro deles diz respeito a áreas suscetíveis a processos erosivos. Vejam vocês nesse mapa toda essa área azul clara e lá em cima uma amarela mais escura, na região de Corumbataí. Então, esse é o primeiro mapa que já indica o que merece ser reflorestado. Depois desse mapa, nós temos um outro mapa que aponta o uso e a ocupação dessas regiões. Por uma coincidência, essa região mais clara, que coincide com aquela azul anterior, é ocupada com pastagens. A maioria delas também degradadas, e são as áreas que mais podem ser mexidas, trocadas, modificadas e receber reflorestamento entre elas. Da mesma forma, a região do Corumbataí também é ocupada mais com pastagens, reforçando esse quadro todo favorável a reflorestamentos. E tendo também um outro mapa que nos mostra as áreas de vocação ambiental, unidades de conservação, e coincide com os mesmos extremos que nós temos mostrado até agora. Isso tudo soma aqueles 347 mil hectares favoráveis e indicados para receber reflorestamento. Vejam nessa cena agora uma visão geral da região produtora de água, das regiões de cabeceiras, das regiões que ocupam esse total de áreas. São regiões onduladas, com morros rapados, muita erosão. Essa é uma visão geral, morros rapados, falta de vegetação na parte baixa, onde tem a rede fluvial, falta de vegetação nas encostas, onde corre muita água, muito processo erosivo. Então, resumindo um pouco mais, detalhando um pouco mais, as áreas de alta prioridade, né, nós temos as áreas de preservação permanente, que elas só podem ser ocupadas com florestas nativas. São áreas intocáveis e não podem receber outro tratamento. Aqui elas são ocupadas topo de morro, encostas e região de mata ciliar, beirando as redes fluviais. Eu considero as regiões de encostas uma
que tem uma prioridade na preferência para começar o reflorestamento, porque ali, além dos processos erosivos, são as áreas que precisam, que têm um poder maior de recarga para as nascentes. São áreas de recargas para aumentar o volume que fica subterrâneo e vai alimentar as nascentes. Os aquíferos subterrâneos são alimentados mais pelas encostas do que pelas matas ciliares. Outro local de uma prioridade são as pastagens mais degradadas. Vejam bem, até 45 graus de declividade não são áreas de APP, de preservação permanente, mas numa faixa de 30 a 45 graus, as áreas de pastagens sofrem uma alta degradação e, se continuarem sendo ocupadas com pastos, em pouco tempo nós vamos ter áreas desertificadas, fossorocas, buracos enormes, nós vamos perder essa área. Então é muito aconselhável a gente trabalhar com o elemento arbóreo nessas áreas. Pode ser florestas exóticas, eucaliptos e pinos, pode ser sistemas agroflorestais, produzindo frutas, madeiras, toras para serrarias, ou mourões, ou postes. Abre um outro horizonte de maior produtividade e que tem um valor ambiental muito maior que as pastagens, conservando essas áreas. Ok? Uma coisa também que a gente precisa priorizar, valorizar os reflorestamentos através do processo de regeneração natural, muito mais, tem um valor muito maior ambiental, custos muito menores e uma formação mais rápida. O que mais que a gente pode ver aqui a priorizar? Os SAFs, sistemas agroflorestais, eles têm um poder de conservação muito grande, muito valor ambiental, e produzem e dão uma receita também bem interessante ao produtor rural. Como eu falei, frutas ou a própria madeira sob diferentes formas. A rede hídrica nessas regiões é muito rica. Mostramos aqui uma rede hídrica da cidade, do município de Piracaia. E essa é uma tabela de 1 para 50 mil. Então, muito ribeirão pequeno, muita nascente ainda não aparece nessa foto aqui. É uma rede riquíssima, que impede a ocupação com culturas de potencial econômico, e são praticamente utilizadas, devem ser utilizadas com reflorestamento. Um pouco mais, numa área, num detalhamento um pouco mais afinado aqui. A rede hídrica da própria bacia hidrográfica PCJ, Piracicaba, Capiveira e Jundiaí, é muito rica. Bom, e como eu falei, né, a maior parte está degradada, principalmente naquela faixa de 30 a 45 graus. Vão percebendo essas fotos que vão passando. E nós temos uma obrigação, depois de ver tanta coisa errada, temos que corrigir os erros, temos que parar de errar. E tudo começa com a ocupação e uso correto do solo rural. Colocar aquilo apenas que for adequado para aquela gleba. Então, em áreas muito inclinadas, percebemos hoje que, embora não APP, o elemento arbóreo vai melhor que a pastagem. Outra foto que mostra as consequências de um uso e ocupação errado de solo. Essa foto não é tão inclinada, mas não pode se arar, gradear, enxada rotativa e fazer culturas anuais. Com o tempo, o preço disso tudo vai aparecer. Outra foto, da mesma forma, mostrando a forte degradação quando a área não é ocupada corretamente. E assim vai. São cenas que chocam e que
se não for tomada uma providência, vão virar áreas desertificadas muito em breve. É um processo natural. Depois de muitos anos de áreas degradadas, vão aparecer as áreas desertificadas. Bom, vamos abrir aqui um parênteses. Observações e recomendações. Por que isso? Os resultados com reflorestamentos até o momento foram péssimos. Podemos dizer assim, de cada 100 mudas plantadas, apenas 20 viraram árvores adultas e longe de ser um maciço florestal de valor ambiental. Uma árvore aqui, uma árvore ali, uma coisa isolada, não é um maciço denso de valor ambiental. Então nós precisamos melhorar. O reflorestamento é coisa para gente grande. Se você não fizer tudo com muito capricho, na hora certa, combater formigas, corrigir o solo, você vai ter um resultado muito drástico. Precisa haver profissionalismo nessa questão. E uma coisa que tem um peso enorme disso é a participação do produtor rural. Se não houver uma participação e uma adesão real e espontânea do produtor rural, não só reflorestamentos, como outras práticas e ações ambientais não terão êxito. São práticas e operações de longa manutenção, longo prazo até se estabelecer. Se não houver uma participação muito forte do produtor e com uma adesão muito real e espontânea, nenhum projeto com a vertente ambiental terá êxito. E seria interessante apenas reforçar alguns conceitos, né? Como vocês podem ver aí, a gestão de recursos hídricos só vai funcionar quando forem incorporados a ela a gestão agronômica somada à gestão ambiental. E nisso tudo, o papel de florestas é muito importante. Da mesma forma, né, a sustentabilidade do próprio setor rural, do solo rural, do meio rural, precisa alcançar a sustentabilidade para reverter um processo de degradação que tem uma tendência a crescer sempre. Nós temos que paralisar, reverter esse processo de tendência crescente. Então, é um reforço constante que a gente precisa estar atento. Metodologia. Nós temos uma metodologia que fizemos através de um workshop, onde os principais atores de conhecimento e capacidade participaram e que se chegou a esse quadro. Não precisamos inventar nada, entendeu? Nós temos que fazer as coisas daquele modo que eu falei, com capricho e com profissionalismo. Mas o primeiro passo é corrigir a ocupação e o uso errado do solo. Depois, as práticas são aquela constante participação conjunta de reflorestamentos, mais implantação de práticas e ações de conservação de solo. Não precisamos inventar mais nada, é só isso, mas fazer na hora certa, no lugar certo, fazer de um modo correto e com a participação real do produtor rural. Então, vamos seguindo aqui. Resultados esperados. Então, com mais florestas plantadas adequadamente em locais que hoje estão ocupados erradamente, causando degradação, nós vamos conseguir esses fatos positivos, reverter a tendência crescente de degradação, vamos diversificar e aumentar a renda do produtor rural, comparando com pastagens degradadas, vamos melhorar a sustentabilidade do todo o meio ambiente. Essa metodologia ela é muito mais abrangente, muito mais sustentável, muito mais natural que apenas implantação de barragens, adutoras, represas, que são obras de engenharia. Nós vamos, com florestas, aumentar a qualidade e a quantidade de água, que é uma ação muito necessária hoje, visto a crise hídrica que acabamos de passar.
Precisamos melhorar a adesão real do produtor, como já foi dito. Nós vamos alcançar isso através do PSA. É um programa fantástico que remunera os trabalhos do produtor para essas práticas ambientais. Só que o PSA precisa ser melhorado. Ele ainda é um princípio, um começo, né? Está numa fase inicial, e ele tem que ser melhorado principalmente na questão do valor pago ao produtor rural. Ele tem que ser atraente, atrativo ao produtor rural. Ele precisa ser um bom negócio ao produtor rural, para que o produtor rural realmente possa participar com toda a dedicação necessária. E vai favorecer também outras alternativas para essas regiões que têm uma vocação especial, como o turismo rural. Vejam aqui algumas cenas drásticas, né, do que aconteceu nessa última crise hídrica, o estado que ficaram as represas, parar de errar, arando, morro. Hoje a aração foi substituída pelo plantio direto no Brasil, em áreas planas. Imagine você arar e passar enxada rotativa no morro. É uma catástrofe. Fogo. Nessa foto tem fogo e tem aração errada. Ocupação e o uso do solo é o pontapé inicial, através do planejamento econômico e ambiental da propriedade, para se corrigir esses erros que só trazem desgraça e prejudicam o futuro e a qualidade de vida de nossos descendentes. Muito obrigado.